Meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Hoje iremos meditar no livro de Filemon, versículo 10, que diz assim: Venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Neste momento em que Paulo escreve esta carta a Filemon, ele se encontrava em uma prisão domiciliar em Roma. E por meio de uma providência divina, nesse período de fuga de Onésimo, um escravo de Filemon, ele ouve o evangelho através do apóstolo Paulo e se converte. Nesse período, a escravidão também era algo muito difícil, a escravidão greco-romana. Os escravos, eles não possuíam nenhuma consideração pelos seus senhores. Eram vistos apenas como uma ferramenta de trabalho somente. Mas também a escravidão, nesse período, era totalmente diferente do modelo de escravidão das Américas. É bem importante salientar isso. Aqui o apóstolo Paulo está intermediando essa relação entre Onésimo e Filemon. Filemon era um cristão piedoso que acolhia os cristãos em sua casa. E o apóstolo Paulo sabia que, pela dificuldade da relação que ele tinha com Onésimo, era necessário agora Filemon entender as circunstâncias de Onésimo. Onésimo agora já não era mais aquele escravo fujão, mas sim um cristão. E, portanto, Filemon agora deveria aceitá-lo na sua casa, aceitá-lo na sua vida, mas não vê-lo mais como um escravo, não vê-lo apenas como uma ferramenta de trabalho, mas sim como um irmão em Cristo Jesus. Onésimo foi exatamente esse escravo inútil, o qual, por meio do Evangelho, ele foi reconciliado com Cristo e com os irmãos. Nós podemos aqui ter uma grande lição. O Evangelho tem esse poder de unir as pessoas em Cristo Jesus, independente da sua classe social ou da sua posição econômica. Independente se ele é escravo, se ele é livre, se ele é judeu, se ele é grego ou de qualquer nação, o Evangelho nos faz um só em Cristo Jesus. Nós representamos bem o escravo inútil Onésimo, pois nós antes andávamos errantes no pecado, éramos filhos da ira, nós desobedecemos a Deus e andávamos fugindo da sua vontade. Mas através do Evangelho, através da cruz de Cristo, nós fomos reconciliados com o nosso Senhor, com o nosso dono, com aquele que nos fez, com Jesus Cristo, com o nosso Deus. No versículo 16 da carta aqui enviada a Filemon, diz assim: Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O apóstolo Paulo, ele sabia que agora, apesar de Onésimo não possuir nenhum vínculo familiar com Filemon, agora por Onésimo ter se convertido, ele sabia que fazia parte da família de Cristo. E assim Filemon deveria aceitá-lo como irmão em Cristo Jesus. Quão grande, quão maravilhoso é o nosso Deus e como poderoso é o Evangelho, que nos reconecta com Deus e com os nossos irmãos em Cristo Jesus, que nos faz um só em Cristo através da palavra do Evangelho. Deus é maravilhoso. Então é isso, meus irmãos. Assim como o Evangelho, assim como Deus alcançou a vida de Onésimo, tirando ele dessa situação e transformando a sua vida, reconectando ele com os demais, na família de Deus e especialmente a sua comunhão com Deus, assim aconteceu conosco. Assim o Evangelho nos reconciliou com Deus através de Cristo Jesus. Que possamos ser sempre gratos a Deus pelo seu Evangelho, pela sua salvação em Cristo Jesus e por tudo que Ele nos proporciona, por tudo que Ele nos deu através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos ser esse Onésimo transformado, útil, reconciliado na família com Deus e sempre grato com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima.